Olá pessoas, bem-vindos a mais um vídeo no canal e bem-vindos ao canal de novo, mais um vídeo aqui para você e hoje a gente vai falar sobre ideologias. Se você quer saber um pouco sobre ideologias, vem conferir comigo a história da humanidade e como a dissonância cognitiva influencia bastante para isso. Roda a vinheta. Para a gente entender melhor o que é ideologias, a gente tem que partir do princípio. A palavra ideologia consiste em categorizar um conjunto de ideias que leva a uma justificativa através de uma crença. Não usa evidências científicas, não usa fatos, e sim o que você acredita como ser a coisa ideal através de conclusões que vêm moldada pela sua cultura, ou seja, moldada pelo seu processo de amadurecimento. E o que é o processo de amadurecimento? O processo de amadurecimento é quando a gente está desenvolvendo a nossa própria identidade e através dessa identidade a gente vai categorizar as nossas verdades, né? As nossas virtudes. E através dessas virtudes, que são crenças que a gente adquire por meio de convívio com aqueles que partilham dessas crenças, a gente vai entender o que é correto, o que é ideal, o que é ideologia. Então, para saber um pouco sobre a ideologia, eu vou lá no passado. Antigamente, a gente tinha um grupo de humanos primatas, do grupo dos macacos, tá? Somos ainda do grupo dos macacos, ainda somos primatas, apesar de ter muitas modificações, ainda pertencemos a esse grupo que nos deu origem, tá? Do mesmo jeito que somos vertebrados, do mesmo jeito que somos várias coisas. Enfim, quando a gente desenvolveu as primeiras sociedades, né, a gente já era animais que viviam em bandos. Dentro dos próprios bandos existiam ideologias que, através dessas crenças, desenvolvia certas superstições. Então, as crenças e as superstições, ela vem antes mesmo das religiões, das espiritualidades, das convicções. Ela parte do ponto que existe um benefício por trás de uma ideologia, existe um benefício por trás de uma conduta, e esse benefício ele vai gerar algo bom para você. Só que nem sempre, e na maioria das vezes, não é real. Por quê? Nos macacos bonobos, que são muito semelhantes em comportamento com os humanos, é fácil de reconhecer um humano e um macaco bonobo. No grupo dos macacos bonobos, eles vivem em grupos, em bandos, e esses bandos eles são poliamor. Eles não são monogâmicos, eles não partem de um casal único. Por quê? Porque existe uma ideologia que promove benefícios para esses indivíduos que partilham desse grupo. Esses indivíduos recebem benefícios por praticar certas ideologias em crenças que vão contribuir com recompensas. Dentro do grupo dos macacos bonobos existe prostituição, que eles recebem comida em troca, existe sedução, que eles recebem proteção em troca, existe amizade, que eles recebem coisas em troca. Então, nesse caso, a gente aplica humanos. Humanos seguem ideologias partindo que serão mais aceitáveis e por isso discriminam coisas que não partilham dessas ideologias. As ideologias mudam de grupos para grupos, de sociedades para sociedades. E toda sociedade ela é desenvolvida através de cultura. A cultura em si ela é um processo de formação individual de uma pessoa que, através das suas atitudes, que são replicadas no exterior, recebe um feedback interno e esse feedback vai falar se a atitude daquela pessoa é positiva ou negativa. Nesse caso das sociedades, as atitudes que contribuem uma ideologia recebem um feedback positivo
Então faz essa ideologia continuar existindo, fazendo com que essa cultura se promova e até mesmo se proteja, porque desenvolve então um pensamento conservador, um pensamento que defende aquelas ideias que partilham daquelas crenças. E quando isso vai contra a ciência e contra fatos, é complicado, é muito complicado. Antes de você continuar esse vídeo, eu quero que você considere apoiar o canal, deixando qualquer valor aqui na chave Pix ou contribuindo com o compartilhamento desse vídeo ou pedindo para outras pessoas se inscreverem no canal para ter mais ideias sobre a forma como a cultura se promove, a forma como a cabeça das pessoas entende a realidade e como essas realidades desses indivíduos interfere na nossa realidade, porque são esses indivíduos que, através das suas próprias atitudes, estão fomentando para nossa realidade. Então, bora pro vídeo. É muito fácil perceber um grupo de homens defendendo um machismo, de certa forma. E esse machismo, ele é um pouco soberano mediante as outras ideologias. Essas ideologias do machismo, ela pode se estender para além do gênero homem. E eu coloco o gênero homem porque homem é um gênero. Se eu fosse falar de sexo, eu estaria falando de machos, dos animais machos. Entende? E a definição de macho ou fêmea é muito complexa, porque não depende de gene XX, XY, XZ, WYZ, duplo X ou... enfim, vocês entenderam. Então, o que eu quero trazer para esse vídeo é que a gente vai defender uma ideologia a partir de princípios de crenças que favorecem alguns indivíduos que tentam promover essas ideologias, ou melhor, essas verdades, sendo como se aquilo realmente fosse real e realmente fosse irrefutável. No caso do machismo, ele coloca a mulher sendo submissa do homem e coloca o homem como um indivíduo que deva exercer certos comportamentos perante a sociedade. Um homem não chora, um homem não come legumes, um homem não é frágil, um homem não é sentimental, um homem não se apega. São muitas coisas que podem até mesmo ser contraditórias em certos pontos. Porque quando coloca o homem como sendo um ser dominador, você coloca todos os outros gêneros sendo submissos. Mas vale retratar que gênero, que gênero é uma construção social. O gênero nada mais é que uma ideologia. São ideias mediante a uma crença que leva a obter certos privilégios naquela sociedade. A ideologia de gênero, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, ela diz a respeito sobre os gêneros que são impostos na realidade e por meio dessa imposição eles recebem categorias, eles recebem um conjunto de características que vão definir esses gêneros. Então a gente passa a entender como uma ideia de gênero e não como um fator de gênero. É muito importante a gente entender ideologia de gêneros para poder combater o machismo, porque só assim a gente consegue entender aonde que o gênero homem situa a nossa realidade. Como o gênero homem vai tentar trazer ideias soberanas que vão até mesmo ser especistas, misóginas, até mesmo racistas. Então essas ideologias do homem branco, hétero, cis, homossexual, não, homo não, ainda não. E essa ideia do homem branco, cis, hétero, europeu,
que é soberano sobre os outros indivíduos por ser um ser intelectual, um ser que é capaz de fazer a coordenação da nossa sociedade, ela vem de uma premissa além de primitiva, de ser o alfa. Ela vem de uma premissa de que eles são uma supremacia e que a gente está aqui para exercer um papel social. Então as ideologias de gênero, ela traz papéis sociais, mas aonde o machismo impõe a sua realidade sobre as outras realidades. No caso do veganismo, por exemplo, você pode entender como se o machismo colocasse o homem sendo um ser que não questiona as suas virtudes, os seus valores, os seus fundamentos, que vai ser um cavaleiro, que vai ser protetor e que, acima de tudo, não vai ser fraco. Então ele passa a ter uma dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva, ela é quando uma pessoa ela deixa de querer entender os fatos para defender a sua crença. Então, a dissonância cognitiva, ela é quando você nega de entender que a Terra é redonda porque você acredita que porque existe um órgão governamental que quer controlar a sociedade através de outdoor, hologramas, através de realidades paralelas, enfim. Então você vai inventar diversas desculpas que vão tentar favorecer o seu argumento só para você não refutar as suas próprias crenças através de fatos que podem quebrar ou melhor, mudar as suas crenças. As suas crenças, essas que promovem as ideologias. E essas ideologias que promovem uma realidade soberana sobre todos ao seu redor. Porque ela parte de um princípio que a sua verdade, enquanto agente construtor da sociedade e da realidade, ela é expandida para o externo. Então, se você, levando para um outro ponto aqui, se você acredita que é necessário pegar uma arma e sair matando todas as pessoas, então essa dissonância cognitiva de acreditar que é errado porque as outras pessoas têm o direito de viver e de exercer a sua realidade de forma diferente da sua, ela é soberana, ela é opressora, ela é psicopata. Para concluir, eu quero colocar aqui que o machismo, ele tenta defender uma ideologia que ela entra no subconsciente do indivíduo e se propaga através de crenças. Por isso que existem os movimentos conservadores. Os movimentos conservadores são pessoas que defendem uma cultura que foi fundada em algumas décadas anteriores. Então essas culturas que são diferentes entre gerações, elas são defendidas por um papel conservador na sociedade. Esse papel conservador, ele tenta fazer que gerações X, gerações Z, gerações milênios, e seja lá qual for a geração que é marcada por um conjunto de ideologias que defende aquela realidade. As ideologias da época da sua avó, ela provavelmente é diferente das ideologias da época da sua mãe, que são diferentes das ideologias que são referentes a você. E as ideologias das pessoas que estão vindo vão ser diferentes das ideologias que a gente tem. E essas ideologias, elas só são diferentes porque existe pessoas contestando essas ideologias. Você tem que contestar essa realidade que é opressora e apontar aonde está errado na realidade e expor o porquê está errado essa realidade. Então, antes de falar que um militante é chato, antes de falar que manifestações não levam em nada, antes de falar que atitudes individuais não promovem uma mudança real na sociedade, dá uma olhada na história, vê o quanto a gente mudou
em tão pouco tempo, por causa da quantidade de acessos que essas informações têm. O tempo que leva para poder mudar uma realidade, ela é subjetiva, porque há alguns anos atrás, falar sobre homossexuais, falar sobre pessoas trans, falar sobre travestis era muito difícil. E agora não, agora está muito mais fácil, porque quando a gente leva essa ideia em debate, existem outras pessoas que podem defender essa ideia e mostrar fatos reais que não são embasados em crença, para mostrar o quanto essa pessoa que ataca a realidade está sendo errada. E antigamente isso não existia e era mais difícil de ter um grupo que defendia essas causas que estavam lutando contra essas ideologias opressoras, porque era escondido, ocultado e até mesmo esquecido sobre a nossa realidade. E por falar em esquecer, não se esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo e se inscrever no canal para você receber mais vídeos como esse que você acabou de assistir, que só foi realizado por causa de vocês, os meus inscritos que assistem esse canal e que, ao contrário da realidade, não foi apagado. E apesar de não ser a realidade trans, como foi no começo do canal há 5 anos atrás, é um canal que está mostrando a minha realidade, que é diferente da sua. Então faça como ele se você quer ver esse canal melhorar ainda mais, se você quer ver ter iluminações como esta, ou um tripé como esse, ou quem sabe ter um computador melhor para eu estar fazendo as minhas edições. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final e um beijo, tchau, até mais. Ai.